Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje atendendo a um convite de uma amiga, a Léo. A Léo me convidou a participar de um projeto criado pela Odília Terleste. O projeto é Como é Bom Reciclar. Então hoje eu quero mostrar para vocês alguns objetos que viraram vaso aqui no meu quintal. Gente, aqui eu reaproveito bastante objetos para plantar. Quero mostrar para vocês que dá para aproveitar muita coisa aí para estar fazendo vaso. Começando aqui com essa lata. Aqui eu tenho uma lata de tinta que eu reaproveitei para plantar. Essa eu pintei. E aqui eu tenho mais algumas latas. Tenho mais algumas latas que eu pintei. Essas eu pintei recente. Também são latas de tinta. Olha. Gente, essas eu não plantei ainda. Estou usando elas como cachepô. Aqui eu tenho o jiboia. Aqui eu tenho a Monstera Dansone. Olha que maravilha que ficam as latinhas. Dá para fazer belos vasos com as latas. Aqui eu tenho uma garrafa PET. E aqui eu tenho essa begônia na garrafa PET. Aqui eu tenho esse manequim que eu uso como suporte. E aqui eu tenho a Calicia Fragrance. E aqui mais objetos que eu reaproveitei para plantar. Eu tenho garrafa PET. Aqui eu tenho essa trapoeraba roxa na garrafa PET. Aqui eu tenho mais um vaso alternativo. Brinquedo aqui também vira vaso. Esse aqui é bem antigo, olha só. E aqui eu plantei essa Pleomele. Aqui eu tenho essa Pleomele nesse pequeno vasinho. Essa é uma planta que cresce bastante, mas se adapta muito bem, vai muito bem num pequeno vaso. Aqui mais garrafa PET. Olha, aqui eu tenho garrafa PET. Aqui eu tenho um cone. Encontrei esse cone jogado na rua e reaproveitei. Aqui tem um mix de plantas. Tem Locásia cuculata, tem crótons e tem esse sapatinho de jardim. Todos aqui no mesmo vaso. Aqui eu tenho essa brilhantina plantada em um balde. Gente, olha o quanto ela cresceu, está enorme. E aqui, olha, plantada em um balde. Aqui eu tenho potinhos, esses potinhos pequenos também. Olha só, reaproveitei. Plantei esse clorofito. Aqui eu tenho um vaso. Gente, meus vasos, eles estão bem sujos, que tá chovendo bastante, então eles ficam bem sujinhos. E aqui, acho que aqui eu tenho garrafa PET. Esse aqui eu plantei esse caládio maravilhoso. Aqui mais uma garrafa PET. Essa garrafa aqui eu fiz um carrinho, usei esses carretéis de elástico para fazer a rodinha e ficou assim, olha, coisa mais fofa. Aqui ao lado eu tenho um baldinho de tinta. Aqui mais uma garrafa PET, esse aqui eu fiz uma casinha. E aqui eu tenho mais alguns vasos alternativos. Aqui eu tenho um vaso feito com forro de PVC. Eu reaproveitei pedaços de forro de PVC. Fiz esse vaso. Para amarrar, eu amarrei com arame. Aqui, olha. E aqui eu tenho esse caládio maravilhoso. Gente, aqui eu reaproveitei um suporte de água mineral. Plantei aqui esse mini caládio. E esse é um vaso bem antigo.
Aqui eu tenho uma garrafa de água mineral. Esse eu não pintei ainda. Esse eu plantei há pouco tempo. Aqui eu tenho mais caládium. Aqui eu tenho esse caládium maravilhoso em um filtro de barro. A parte de cima do filtro de barro. Aqui eu tenho garrafa PET. Esse também é um vaso bem antigo, já está saindo a pintura. Gente, olha só. Plante, não importa onde, mas plante. Porque com o tempo as plantas crescem e você nem vê os vasos. Então, não importa o vaso, o que importa é você cuidar bem da sua planta e ela ficar assim, olha, maravilhosa. E aqui mais um vaso alternativo. Esse eu tenho até vídeo no canal mostrando como eu fiz. Aqui eu tenho um balde. E aqui nesse balde eu tenho esse caládio maravilhoso. Aqui eu tenho um costus sanguíneo. Olha, ele está em floração. Plantado em um filtro de barro. Aqui eu tenho garrafa PET. E aqui eu tenho mais alguns vasos. Objetos que eu reaproveitei. Eu tenho mais filtros. Eu tenho esse antúrio lindo aqui nesse filtro de barro. Aqui eu tenho mais uma garrafa de água mineral. Essa aqui eu tenho a Alocasia longiloba, que está enorme. E aqui eu tenho mais latas. Olha, aqui eu tenho mais antúrios. Meus antúrios, a maioria são plantados em latas. Aqui, mais uma lata. Aqui eu tenho um balde de tinta. Também com antúrio. E eles amam essas latas, esses baldes. Os meus antúrios, praticamente todos são plantados em vasos alternativos. E eles se desenvolveram bem nos vasos alternativos. A maioria são latas. Aqui eu tenho mais um no filtro de barro. E esse eu adquiri recente. E plantei aqui nessa latinha. Essa lata, eu tinha um croto plantado nela. Daí eu levei o croton lá para a chácara. Reaproveitei a lata para plantar esse antúrio. Aqui mais um objeto que eu reaproveitei. Gente, só lembrando, esses objetos são objetos que eu pego na rua. A maioria são objetos que eu encontrei jogados na rua. E reaproveitei para fazer vaso. Gente, eu encontrei esses dois objetos aqui, que eu acho que são peças de caminhão. Então eu peguei um cano de PVC e fiz esse belo vaso. Olha, ficou assim. E aqui eu tenho esse arranjo maravilhoso com as espadas. E aqui eu tenho mais um filtro de barro. E aqui nesse filtro de barro eu tenho esse filodendro. Olha, esse também é um vaso bem antigo. Esses filtros, a maioria eu encontrei jogados na rua. E tem alguns também que eu ganhei de amigas. Aqui eu tenho um vaso de pneu. Esse foi feito com pneu. Amarrei aqui com arame. Também é um vaso ótimo. Esse aqui é para a vida inteira. Esse dura muito tempo. E aqui como suporte eu uso esses carretéis
São carretéis de fios. Eu tenho begônias. Aqui eu tenho mais um filtro de barro. E aqui nesse filtro eu tenho essa hortênsia maravilhosa. Olha, está com bastante flores. Ela está sempre assim em floração. Aqui eu tenho mais alguns objetos que eu reaproveitei para plantar os crótons. Aqui eu tenho um liquidificador. Estragou, eu plantei. Tenho latas. Eu tenho algumas latas aqui também com os crótons. As latinhas de tinta são ótimas. Aqui eu tenho garrafa PET. Plantei na garrafa PET. Aqui no cano. Plantei alguns coleus no cano. Pena que não dá para mostrar direito porque está bem tumultuado aqui as plantas. Aqui eu plantei num filtro, porta-filtro de café. E é assim, gente, aqui tudo vira vaso, tudo dá para reaproveitar para plantar. Aqui utensílios de cozinha também vira vaso. Aqui eu tenho essa vasilha, quebrou a tampa, daí eu reaproveitei ela para plantar. Tela de galinheiro, eu faço vaso, planto minhas samambaias e elas estão assim amando esses vasos com a tela. Olha só esse aqui, olha a quantidade de mudas que saiu aqui por baixo. Se tivesse num vaso comum, não teria saído tantas mudas aqui por baixo, mas como a tela é vazada, olha só a quantidade de mudas que tem aqui. Aqui eu reaproveitei panelas. Eu tenho algumas panelinhas, panelas de barro. Olha só, são bem antigas. Aproveitei para plantar. Garrafa PET. Aqui eu tenho algumas begônias. E aqui eu tenho mais latas. Aqui eu tenho 2 latas com espadas. Tenho essa, que eu não pintei ainda. E tenho essa aqui, pintada. Olha que lindas as espadas aqui nas latas. Aqui eu tenho um lírio da paz maravilhoso, também plantado em um vaso, um garrafão que eu encontrei na rua e plantei. Olha, o vaso está bem cheio. Aqui eu tenho mais um vaso feito com pedaços de sobra de PVC. Aqui eu tenho essa dracena. Aqui mais um utensílio de cozinha que virou vaso. Aqui eu tenho um cingônio veludo. Aqui, olha, aproveitei essa chaleira para plantar. Isso aqui também é um vaso bem antigo. Aqui eu tenho um vaso também bem antigo. Aqui eu tenho uma descarga de banheiro daquelas bem antigas, olha, plantei. Aqui ao lado eu tenho um balde velho, que eu reaproveitei também. Aqui eu fiz uma casinha com garrafa PET, que eu tenho begônia maculata. Aqui eu tenho mais um utensílio de cozinha, com esse abacaxi roxo. Olha, uma bacia. Aqui eu tenho mais uma garrafa de água mineral, que eu plantei na parte de cima, encaixei no cano de PVC e ficou assim. Um vaso bem legal, bem bacana. Aqui eu aproveito também pedaços de madeira para fazer esses cachapozinhos, para plantar orquídeas.
latinhas, latas de leite. E aqui eu tenho algumas bonecas feitas com pets de alvejante. Aqui tem mais algumas. Aqui mais bonecas. Aqui eu tenho alguns cachepôs feitos com sobra de madeira. Aqui eu aproveitei um liquidificador. Tenho aqui a Alocasia. Aqui eu plantei esse. Aqui eu reaproveitei uma garrafa térmica. E aqui eu aproveitei a cuba da fritadeira elétrica. Pintei também, olha. E aqui eu plantei essas peperômias. Aqui mais um cachepôzinho de madeira. Aqui eu tenho uma panela de pressão. Esse aqui também eu pintei. Olha só. Essa é uma panela... Aquelas panelas de pressão bem antigas. Aí eu pintei. Já tem bastante tempo. É um vaso bem antigo também. Para vocês terem noção, olha o tamanho que está essa peperômia. Aqui eu tenho... Aqui eu aproveitei um cesto de lixo para plantar, olha. Passei uma tinta nele que ele estava bem enferrujado. Ele é de metal. Aí plantei aqui essa maranta. E depois que eu passei ela para cá, ela começou a se desenvolver. Já saíram esses 2 brotinhos novos. Acho que agora ela vai. Aqui eu tenho mais um copo de liquidificador que eu plantei. Aqui eu tenho uma lata. E nessa lata eu tenho Comigo Ninguém Pode. Aqui mais um cesto de lixo. Aqui nesse cesto de lixo eu tenho esse antúrio maravilhoso. O antúrio do Amazonas. Esse gigante aqui, olha. Aqui eu tenho um balde. Aqui eu tenho um balde. Fiz um mini poço. Plantei essa jiboia e ela tomou de conta do vaso. Aqui eu tenho mais um balde. Esses balde que vem com massa corrida, massa de parede. Olha só. Gente, estão bem sujinhos os meus vasos. Como eu falei, aqui tá chovendo bastante. Aqui eu tenho mais um vaso feito com a garrafa de água mineral e cano. Olha que belo que fica. Essa é a parte de cima da garrafa de água mineral. Encaixa certinho no cano. Cano de PVC, daí fica assim. E aqui eu tenho mais antúrio. Esse é um antúrio vermelho. Esse está plantado aqui nesse balde de tinta. Esse é um balde plástico. Aqui tenho mais um balde plástico com Comigo Ninguém Pode. Aqui também eu tenho Comigo Ninguém Pode. Também no balde plástico. Aqui eu reaproveitei uma cestinha de bicicleta. Plantei essa orquídea. Essa orquídea, depois que eu plantei aqui, ela já floriu bastante. Aqui eu tenho alguns vasos. Aqui eu tenho um vaso. Esse vaso foi feito com tela também. Gente, olha o tamanho da samambaia. Está enorme. Então, como eu sempre digo, não importa onde plantar, plante. Só mostrando para vocês aqui, eu tenho alguns vasos, algumas caixas de isopor, onde eu planto hortaliças. Ficam aqui em cima do telhado.
E voltando aqui, aqui eu tenho mais uma garrafa PET, tenho uma panela, cuba da panela elétrica, a panela estragou e eu plantei, um vaso ótimo. Aqui mais um vaso feito com tela, mais um chifre de veado. Esse eu plantei recente aqui nesse vaso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aí como é bom reciclar, mostrando meus vasos reciclados. Como vocês podem ver, dá para reaproveitar bastante objetos para plantar. E eu quero aproveitar e agradecer a Léo pelo convite. Obrigada, Léo, pelo convite aí para estar mostrando os meus vasos reciclados. E eu quero convidar vocês a estar indo aí nos canais das amigas. Vou estar deixando o link desses dois canais aí na descrição do vídeo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!